E aí, pessoal do canal, voltei aqui hoje novamente. Gente, são 3h21 da manhã. E eu aqui, né, tava sem dormir. Aí pronto, fiz, não, vou gravar vídeo. Bem aleatório, né, mas é isso. Pra quem não me conhece, meu nome é Wagner Félix. Eu sou estudante de medicina da UFPB. Se inscreva no canal, né, basicamente. Deixa o like, compartilha também com seus amigos aí. Então, pro vídeo de hoje, pessoal, eu vim falar especificamente sobre a competência 2, mais especificamente sobre repertório, né? Sobre ali os seus conhecimentos socioculturais que você tem que colocar na redação, né? Que é exigido que você bote alguma coisa assim, que seja uma citação, seja não sei, uma abordagem é, trazendo algum pensador, algum filósofo, algum sociólogo e tal, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui, né? E alguns pontos que eu preciso falar pra vocês que me ajudaram, né? Mas então, gente, quando eu falo de repertório, né? E principalmente sobre competência 2, pra mim é uma das coisas que eu mais ficava preocupado na redação. Tanto que, tipo, quando pegava o tema, eu já pensava assim logo, meu Deus, o que eu vou colocar de nos argumentos, assim, trazendo alguma coisa, né? Algum conhecimento. Ai meu Deus, peraí, o que é que eu boto da abordagem sociocultural e qual vai ser minha conclusão? Era uma das minhas grandes dúvidas, entende? Então, preocupa muita gente, eu entendo, porque pra mim, assim, era o que mais me preocupava, tipo, de não ter nada, assim, pra colocar, nada. Ficava com muito medo disso acontecer. Então, gente, primeira coisa, né? Já falei nos outros vídeos, mas reitero novamente. Tenha sempre seu caderno de redação para que vocês coloquem tudo ali que vocês estão errando, que vocês estão acertando, que vocês querem ficar relembrando, né? Principalmente de citação, de fazer alguma abordagem assim com algum filósofo, com algum dado estatístico também, né? Para sua redação. Nele, no meu caderninho, eu sempre colocava as citações e também fazia uma análise assim, dos temas, né? Quais citações eu poderia, por exemplo, usar em cada tema. Por exemplo, aqui tem citações de Maquiavel e tal, os preconceitos têm mais raízes do que os princípios e tal, né? São aquelas que, tipo assim, é bom você ter na cabeça. Então eu sempre deixava aqui marcadinho, porque uma hora ou outra eu vinha aqui pra usar, né? Alguma, procurava assim, tava sem ideia, vinha aqui e procurava alguma pra usar em alguma redação. Também tem aqui Darcy Ribeiro e tal. Sobre bullying, por exemplo. Pierre Bourdieu que diga na verdade, né? Um sociólogo bem famoso, que ele fala sobre violência simbólica. Então, gente, sobre filósofos e sociólogos, você não precisa saber tudo. Você não precisa, tipo, eu vou falar sobre violência simbólica, eu tentei ler o livro do Pierre Bourdieu, eu preciso, tipo, fazer uma análise completa, assim, do pensador, ter um domínio total, assim, do conceito. Não. Só, ó, você colocar no Google o que significa, por exemplo, violência simbólica, basicamente, e um pouco sobre Pierre Bourdieu, você consegue fazer uma abordagem. Resumindo esse conceito de violência simbólica, para quem não tem conhecimento ainda, é basicamente quando ele fala que a violência ela não se expressa somente pela violência física, mas sim também pela coesão social, por um monte de fatores que envolvem também a violência psicológica e tal, essas coisas. Desse. Então, por exemplo, no caso do bullying, é um tipo de violência, tipo, sem ser a física, por exemplo, os xingamentos e tal. É um tipo de violência que impacta futuramente na vida daquela pessoa, né? Porque pode causar um trauma e várias coisas, né? Aí por diante. Como eu já falei nos outros vídeos, né? Eu sempre fazia esses esboços aqui do tema, né? Que eu pegava, tipo, dados, também argumentos, assim, de algum pensador, por exemplo. Também trazia esse, esses aspectos, assim, culturais e tal, né? Pra colocar na redação. Mas como eu falei, tipo, você não precisa ter conhecimento total do conceito e do autor. Porque tem gente que acha, eu só vou poder falar de Karl Marx se eu tiver lido o livro. Gente, eu nunca li o livro de Karl Marx, nunca li o livro de Pierre Bourdieu, eu nunca li o livro de Pitágoras aqui, ó. Nunca li o livro de Darcy Ribeiro.
E eu citava tudo aqui, conseguia encaixar, entendeu? Então, meu filho, não fique muito preocupado com isso não, entendeu? Se você tiver tempo de ler, perfeito, né? Mas, já que eu já toquei no assunto de filósofos e sociólogos, gente, olha, filosofia e sociologia foi o que mudou a minha vida em relação à redação. Em relação a, tipo, argumentar mesmo na redação, entende? Porque tanto a filosofia quanto a sociologia, mas principalmente a sociologia, são, assim, matérias que abrem sua mente e faz com que você questione as coisas e que você tente argumentar, né? E tente analisar as coisas do seu cotidiano e tente argumentar a partir deles, entende? Então, focar em filosofia e sociologia para redação, para mim, foi essencial, entende? Então a minha dica também é essa. Eu queria fazer um material assim, um material com todos os pensadores, filósofos, sociólogos que eu sempre utilizava e também os temas, né? Os conceitos, por exemplo, e tal, dos filósofos. Mas assim, a gente tempo, não tenho muito tempo para estar fazendo isso. Mas assim, eu vou fazer assim. Como eu tenho esse caderno aqui, eu vou tentar fazer um resumão só dos termos, né? Por exemplo, violência simbólica de Bourdieu. Vou colocar aqui na descrição, vocês copiam e colam, deixam salvo e pesquisem, tentem pesquisar cada um desses termos. Vocês vão ver que vão ser muito úteis para a redação. Principalmente para você que está tipo assim perdido, sem saber o que é que eu uso de repertório sociocultural para tal tema. Vai ter alguma citação aqui, vai ter algum pensador aqui que vai ter algum posicionamento sobre alguma coisa que você, meu filho, vai fazer uma redação. Porque geralmente, pessoal, as redações elas vão falar sobre ou educação, alguma problemática social, né? Alguma problemática que envolve Estado, provavelmente. E tipo, tem alguns pensadores que falam muito sobre essas coisas que o Enem adora, entende? Então, sempre vai ter ali um Karl Marx, um Bourdieu, um Bauman, também que o pessoal adora um Bauman, viu? Meu Deus do céu, o povo gosta de um Bauman. Tanto que na minha redação de 2018 eu pensei em colocar Balma, mas eu sabia que todo mundo ia colocar Balma. Quando cheguei no cursinho, misericórdia, todo mundo colocou Balma. Ainda bem que eu não coloquei. Mas, gente, não tinha problema colocar Balma, gente, porque muita gente colocava, entendeu? Porque já tava bem famosinho colocar Balma na redação. Mas como eu citei, né? Eu fazia esse apanhado quanto ao tema, por exemplo, aqui tem ó, sobre bullying, juventude e suicídio, homofobia e tal. Homofobia tem vários dados aqui. Tem um aqui sobre Hannah Arendt também, um argumento que eu poderia colocar. Nisso, pessoal, eu fazia isso toda semana, né? Como fazia redação toda semana, eu sempre, quando pegava o tema, eu antes, primeiro, ia pesquisar sobre o tema. Aí significa, isso é fila, porque na hora da prova você não vai ter como pesquisar. Claro, né, meu filho, na hora da prova não tem como pesquisar, então por isso que eu pesquiso em casa, né? Então, gente, não é fila, gente, pelo amor de Deus. Você quiser simular realmente a redação, você simula isso nos simulados, óbvio, por esse nome é simulado. E eu fazia os simulados à parte, né? Tipo, sem nada, por exemplo. Mas as redações semanais eu fazia sempre com um tema assim que eu tinha interesse, que eu tinha assim, nossa, que eu acho que esse tema aqui pode ser que caia. Então eu fazia tudo um apanhado assim, com arcabouço, um dossiê de dados estatísticos, de argumentos de filósofos, de pensadores que eu poderia colocar na redação. Isso eu fazia pesquisa no Google mesmo sobre o tema, mas o principal era vídeos no YouTube. Geralmente sobre alguma temática, tem algum vídeo no YouTube, alguma entrevista, por exemplo, que assim, maravilhosos, que eu conseguia sempre pegar alguma coisinha, entende? Mas claro, né, sempre referenciando, né? Nisso, né, sempre anotava no caderno aqui, né? Eu tinha um negócio aqui que eu sempre marcava, ó, tipo DA, dados, AL, uma alusão, né? SO, uma solução, entendeu? CT, uma citação, entendeu? Coisas que sobre aquele tema que eu poderia utilizar. Outra coisa, gente, que eu vim perceber só quando eu passei, quando eu entrei na faculdade, é que ler artigos científicos, gente, olha, é a melhor coisa que você poderia fazer. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse lido artigos científicos antes de entrar na universidade, porque assim, eu tinha aquele medo, né? Tipo, ai meu Deus, ler artigo é uma coisa assim muito de nível superior. E também são muito grandes. A maioria tem tipo de 100 páginas pra cima. Na minha cabeça era assim, né? Eu nem li artigo, então eu não sabia nem como é que funcionava direito. Na minha cabeça, tipo assim, eu era muito leigo pra ler artigo, né?
Só que quando eu entrei na faculdade, que eu me deparei com uma ruma de artigo que eu tenho que ler, gente, mas assim, quando eu fui lendo, principalmente um que eu li esses dias sobre Paulo Freire, sobre a educação popular. Menino, esse artigo ele é maravilhoso. Eu falei, gente, se eu tivesse isso aqui nos tempos da redação, olhe, eu tinha ido muito melhor na redação, viu? Tipo, na verdade, assim, eu fui bem, né? Mas assim, eu tinha conseguido evoluir mais rápido, entende? Ou até ter estado 1000, né, na redação, né? E nesse artigo, né, eles faziam assim um apanhado geral sobre Paulo Freire, falava sobre pedagogia da autonomia, falava sobre educação popular e tal. Um monte de coisa assim bem legal que dá pra tipo, usar em redação de Enem, principalmente em redação do Enem, né? E assim, maravilhoso, porque, gente, tudo que os artigos, né, os cientistas produzem, antes mesmo de, por exemplo, você produzir um artigo, você sempre faz o que a gente chama de analisar o estado da arte, alguma coisa assim desse tipo. Que você primeiro faz uma pesquisa nas bases de dados para saber o que tem de conhecimento assim no mundo produzido sobre aquele tema. Então, por exemplo, eu quero saber sobre racismo é, e capitalismo, por exemplo. Né? Qual a relação que tem? Gente, se você colocar no Google, por exemplo, não, na verdade, no Google acadêmico, não é no Google normal não. Porque no Google normal pode ser que apareça alguma coisa ali que não tenha muitas referências, não tem muita coisa ali que seja útil pra você. Mas se você colocar, por exemplo, do Google acadêmico, né, que é que aparece só artigos e coisas acadêmicas, você vai encontrar artigos assim maravilhosos que falam sobre o tema, entende? Alguns realmente são grandes, tipo, o ruim é isso. Então, também vai depender muito do seu tempo. Naquele tempo do Enem, né, eu preferia ver vídeos porque era uma coisa assim mais rápida. Porque às vezes, tipo, ler muito artigo cansa, viu? Cansa ficar lendo muito assim, muito artigo. Daí quando eu comecei a ler os artigos sobre diversas temáticas, não somente que envolve a saúde, entendeu? Nossa, eu percebi, meu Deus, a redação do Enem é tipo uma preparação mesmo para o que vai vir na faculdade. Porque quando você entra na faculdade, que você se depara com o meio científico, né, com a produção científica, a produção de artigos, por exemplo, é muito aquele negócio de redação, né, modelo de redação, de fazer introdução, fazer uma metodologia ali, utilizar argumentos, também trazer citações, alusões, né, referências de outros pensadores, né, e também pensar numa intervenção. Isso é muito artigo científico, gente, a redação assim é uma coisa essencial para quem vai entrar na faculdade. Então, foquem muito nela, porque ela realmente tem tipo um peso muito grande para quem vai entrar no curso superior. Então, minha dica também seria tipo, se você tiver tempo e disposição, ler algum artigo científico sobre alguma temática que você quer fazer uma redação, entendeu? Não precisa tipo ler o artigo inteiro. Geralmente na parte inicial dos artigos, eles sempre fazem essa abordagem, né, que eu falei, né, de trazer vários pensadores e tal, tipo, você consegue aproveitar muita coisa, entende? Outro ponto que vai ajudar muito vocês a argumentarem, a debaterem mesmo, assim, e serem coesos na redação, é você sempre estar inteirado com os temas que envolvem o Enem. E não somente quando você estiver, por exemplo, fazendo redação. Mas também, por exemplo, em rede social. Meu filho, olha, em 2018, eu, no meu último Enem que eu ia fazer, e também ano da eleição, vale meu pai. Olha, meu Facebook era só pra eu. Tome, não, era só pra eu, assim, debater. E, tipo, eu tentava manter um debate, assim, saudável, entendeu? Uma discussão que envolvia algum tema, eu sempre ia pesquisar, trazia dados, trazia notícias, também pensadores e tal, pra já ir trabalhando, né, toda aquela questão de tipo de estar fazendo uma redação pro Enem, mas tipo indiretamente, entendeu? Trabalhando essa questão de tipo argumentação e tal, porque isso é muito importante. E é uma coisa que tipo, você precisa interiorizar assim, na sua vida. Não somente, tipo, quando você vai fazer a reação para Enem, entendeu? Pensar de forma crítica e refletir sobre as coisas é, tipo, essencial pra, assim, pra vida, né? Outra coisa que, nossa, me ajudou muito em repertório sociocultural era ler redações do Enem, que tiraram nota 1000. Gente,
sempre vai ter alguma redação que vai trazer alguma citação, alguma alusão interessante que você fala, essa aqui dá pra eu usar. Aí você rouba mesmo, querido, rouba mesmo, porque não, se é citação, se é alusão de algum pensador, assim, não é de ninguém. Então, é do pensador. Então você pode utilizar, né? Referenciando é o que vale. Esse caderninho aqui, ele tem, acho que, muita citação e muito. Olha, ele é todo cuidado com citação, com alusão de redação nota 1000, porque eu sempre pegava alguma quando lia. Outra coisa também que eu usei muito para pegar dados, por exemplo, né, era a apostila do Guia do Estudante. Não sei se produzia ainda, mas tipo na minha época produzia. E assim, eram maravilhosas. Eles traziam várias temáticas, né, na apostila. A gente consegue de graça na internet, ela é paga, mas consegue de graça, né, porra, com o povo aí, né. Eu sempre conseguia e me ajudava bastante. E o último tópico seria tentar trazer conhecimentos das áreas além do conhecimento, né? Tipo da geografia, da física, da biologia. Sempre tem alguma coisa que você consegue utilizar na redação. Por exemplo, tem uma frase que eu acho que é do Albert Einstein, meu Deus do céu, do Isaac Newton. Vale, meu Deus, esqueci. Que ele fala que é mais fácil desintegrar um átomo do que o preconceito, alguma coisa assim. O negócio é você ter criatividade para saber como utilizar. Por exemplo, essa redação aqui que eu achei ali, que eu tinha feito num simulado, então tipo não tinha nada ali de dados, nem de alusão, nem citação, então tipo tem que ter a coisa na minha cabeça, né? E o que eu já tinha tipo pesquisado. O tema era a importância da prevenção aos desastres ambientais no Brasil. Ah, fiquei falando, meu Deus do céu, o que é que eu vou colocar nesse negócio de desastre ambiental, né? Porque eu fiquei misericórdia, o que é que eu boto? Só que, tipo assim, depois que eu vim lembrar, né? Ah, tem Mariana, tem um monte de coisa, assim, tem Brumadinho, esse negócio, né, desse. Mas inicialmente eu pensei assim, não, peraí. Os desastres ambientais no Brasil, por exemplo, eles, em comparação com, por exemplo, os Estados Unidos, né? Que isso é numa região ali de clima temperado e também, tipo, tem uma região ali que tem alguns pontos e focos de abalo sísmico e tal, porque tem vulcão e tal. O Brasil ele é muito privilegiado. Aí, tipo, foi isso que eu coloquei, eu botei assim. O Brasil possui, considerado a nível global, uma privilegiada localização geográfica por estar situada em cima da placa sul-americana e na zona climática intertropical. Sendo assim, alguns desastres naturais, como furacões e terremotos, são incomuns nesse país. Então, os desastres ambientais, no caso, né, que eu abordo aqui, eles são mais assim, gerados por uma intervenção humana do que, tipo, natural mesmo. Daí, esse foi o meu foco, entendeu? Aí, tipo, eu trouxe um conhecimento da geografia, né, que coube super bem, entendeu? E, tipo, não precisava, tipo, ter um pensador ou um filósofo para colocar, né? Porque às vezes a gente fica preso muito nisso. Ah, tem que colocar uma citação. Tem que colocar uma citação. Gente, se você fizer uma abordagem utilizando a geografia, por exemplo, já compreendeu a competência 2. Então tá ótimo. Eu acho que basicamente é isso, gente. Viu? Qualquer coisa, coloca aqui nos comentários sobre algum tema que queira que eu fale. Ou também alguma dúvida que eu respondo, viu? Tá bem? E é isso, um beijão, até o próximo vídeo. Se inscrevam, viu? E deixa o likezão.